A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia neste dia de hoje, louvado seja Deus. E Deus, meus irmãos, tem algo especial preparado para a sua vida, louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos só fazer uma oração neste dia de hoje, porque eu acredito e eu creio, meus irmãos, que Deus ele vai trabalhar através da oração. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus, eu quero, meus irmãos, aqui pedir a todos os irmãos aqui do canal, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que apresentem, meus irmãos, constantemente orações em favor da nação de Israel, que comecem desde hoje em diante a orar e a interceder pela nação de Israel, pelo povo de Deus. E assim como foi pregado, todos aqueles que prestam favores diante de Deus serão prosperados. Mas esse não é o foco do sentido de nós pedirmos, meus irmãos, a oração pela nação de Israel. Porque pelos precedentes que nós temos visto, meus irmãos, a nação de Israel, ela é o relógio de Deus. É na nação de Israel que nós conseguimos ver os sinais da volta de Jesus Cristo. É os acontecimentos que acontecem ali naquele lugar, meus irmãos, que denomeia a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Mateus 24 diz que haveria guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Louvado seja Deus. E agora, meus irmãos, estamos aí vendo esta iminência, esta guerra que está, meus irmãos, sobre Israel, que é Gaza versus Israel. Louvado seja Deus. Mais uma vez, meus irmãos, nós conseguimos memorizar lá no passado, como se os filisteus eles estivessem pelejando contra a nação de Israel mais uma vez. Porque nós vemos lá no passado Gaza sendo ali uma fortaleza que tributava toda ali uma parte da terra de Israel. E uma boa parte era tributada, ou seja, eles pegavam os mantimentos das pessoas e levavam embora para a fortaleza de Gaza. Então Deus levantou um homem que teve a força no total de 100 homens, que era Sansão, da tribo de Dan, que ali, meus irmãos, foi um homem que julgou sobre Israel. Durante 20 anos, ele esteve julgando o povo de Israel. Louvado seja Deus. E ali foram livres das mãos daqueles filisteus, foram livres das mãos daquele povo que estava ali afligindo a Israel. Por isso nós entendemos, meus irmãos, que ali aquele povo pode ter orado, e uma mulher que era estéril deu à luz. O que isso está dizendo? Que às vezes, meus irmãos, você que está aí agora, está precisando de um milagre, está precisando de uma providência de Deus, está precisando, meus irmãos, de uma maravilha. Às vezes você, mulher, é estéril, não pode dar à luz. Às vezes as portas espirituais estão travadas, as portas financeiras estão travadas. Às vezes você está passando pelo vale da sombra da morte, com parentes internados, com alguém em estado grave, com alguém em coma. Ou às vezes você está com medo, está passando por uma situação de agonia. Pode ser que você é paralítico, paraplégico, tetraplégico. Pode ser que você se encontre agora na situação da vergonha do fracasso. Meus queridos irmãos, Deus, ele é aquele que atenta para a oração de cada um dos seus escolhidos. Mesmo que ele esteja no lamaçal, no charco, no lodo, mesmo que ele esteja sujo ali, lameado pelo pecado, Deus, ele ouve a oração. E o Salmo de número 41, louvado seja Deus, Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lamaçal horrível, de um charco, de um lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e deu na minha boca um novo cântico. Deus está falando com você neste momento, que neste dia em diante, quando você começar a orar pela nação de Israel, a terra que era estéril vai frutificar. Aquele que estava vivendo situações difíceis, aquele que estava sendo amaldiçoado, aquele que estava enfermo, a enfermidade vai sair da sua casa. As pragas que foram lançadas contra ti retrocederão e sairão de ti. As tropas do maligno que vieram contra ti vieram por um lado,
mas por 7 lados fugirão, porque você estará prestando um favor diante de Deus. Você estará orando pela cidade santa do Messias, para que o monte de Sião permaneça, o lugar onde Deus estabelecerá o seu reino, o lugar onde eu e você, onde nós estaremos juntos, prestando adoração àquele que nos criou e àquele que nos formou, aquele que nos tirou do barro e nos formou e nos fez seres humanos, aquele, meus irmãos, que deixou uma promessa, que iria para os céus, que prepararia uma morada, que prepararia um lugar, mas que voltaria para buscar todos os seus. Jesus tem esta promessa, queridos irmãos, para as nossas vidas, de nos buscar, de nos tirar deste sofrimento, de nos dar a imortalidade, meus irmãos. Sim, a imortalidade, viver para sempre. Saber que não haverá mais dor, não haverá angústia, desespero, fome, peste, nada que nos aflinja. Então, meus irmãos, não é essa imortalidade que às vezes o homem, utilizando a ciência, utilizando os seus conhecimentos, eles querem alcançar. Por quê, meus irmãos? Porque o prazer dessa terra, ele proporciona, meus irmãos, um desejo de luxúria. E o que esse desejo traz para o coração de todos aqueles que se atêm a isso? Eles traz um desejo de que isso tem que ser eterno, de que isso tem que ser eternizado. Louvado seja Deus, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, meus irmãos, vai conceder isso. Deus vai conceder a todos que querem ser imortais aqui nessa terra. Deus, na palavra dele, no livro de Apocalipse, está escrito que durante 5 meses a morte vai fugir de todos os seres viventes que ficarem aqui. Muitos vão tentar tirar sua vida, vão tentar se suicidar, vão tentar pular, mas não vai conseguir, porque a morte se ausentou da terra. Meus irmãos, e isso é terrível. A morte, meus irmãos, ela não é uma coisa ruim. Eu vou até trazer explicação. A morte é simplesmente um passaporte. É simplesmente um passaporte. Ele vai te levar para o outro lado da vida. Mas a outra vida que você vai viver, que é a vida eterna, depende de como você trilhou aqui. Salmo de número 119 diz: sou peregrino nesta terra. Eu sou peregrino aqui, eu estou aqui de passagem. O meu lugar não é aqui, o teu lugar não é aqui, o nosso lugar não é aqui nessa terra. O nosso lugar é junto com Deus. Então, aonde Deus estiver, que nós também estejamos. Satanás quer jogar os pecados que cometemos, as nossas falhas, as nossas iniquidades na nossa cara, dizendo que nós merecemos a condenação, dizemos que nós merecemos, meus irmãos, o fogo do inferno, dizemos que nós não somos dignos da graça de Deus, mas Deus, meus irmãos, Ele nos salvou por intermédio do sacrifício único, por intermédio, meus irmãos, do sangue de Jesus, por intermédio da expiação do pecado. Então, meus irmãos, o sangue de Jesus nos dá perdão instantâneo, mas Jesus, Ele nos alerta para que nós não erremos mais. Louvado seja Deus, queridos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, queira sim a imortalidade. Queira ser imortal, que quer dizer o quê? Ter uma vida indestrutível, ter uma vida infinita, uma vida que não tem fim, desfrutar com pessoas, conversar com pessoas, sem ter medo de que elas um dia vai partir, elas vão embora. Não, este lugar é eterno, meus irmãos. Então queira essa eternidade, mas junto com Deus. Pastor, o que eu preciso fazer, pastor? Louvado seja Deus para alcançar isso. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, que é o quê? Aceite a vida que Jesus tem para você. Aceite a vida de Cristo. Aceite a vida de Cristo. Trilhe nos caminhos de Cristo. Ande para o Gólgota e não para o palácio de Pilatos. Não para o palácio lá de César. Não para o palácio, meus irmãos, ali daqueles reis, daqueles tribunos. Não para o palácio de Herodes, que é o palácio da prostituição,
o palácio do adultério, mas trilhe, meus irmãos, para o caminho caveira, o caminho da morte, que vai te dar também a vida, porque todo aquele que negar a si mesmo e perder a sua vida, achá-la-á, mas aquele que quiser guardar a sua vida para viver aqui na terra, ele vai perdê-la. Então Jesus deixou claro para nós, queridos irmãos, esta mensagem. Se você quer a salvação e a vida eterna, pega a sua cruz e vai para o caminho que te leva, meus irmãos, para a crucificação. O caminho onde você vai morrer com Jesus Cristo, mas também vai ressuscitar com Jesus Cristo. Você vai morrer com Cristo, mas também você vai renascer com Ele. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, melhor é que nós morramos com Cristo, mas também que nós renasçamos com Ele, que nós venhamos, meus irmãos, ressuscitar com Ele, do que morrer no pecado e ressuscitar com Satanás, com o espeto nas nossas costas, dizendo: eu não te falei que aqui era o seu lugar? Eu não te falei que eu ia te trazer para cá? Por isso, queridos irmãos, que nós temos que ter uma vida de arrependimento, porque Satanás vai bater no peito neste dia. Satanás, meus irmãos, vai bater no peito. Todos aqueles que morrerem no pecado, meus queridos irmãos, todos aqueles que morrerem no pecado, meus irmãos, ressuscitarão com Satanás. Mas todos aqueles que morrerem com Cristo também ressuscitarão com Ele. Não quer dizer, meus irmãos, que todos aqueles que andam em Cristo, eles andam corretamente. Mas eles andam, meus irmãos, ali errando, falhando, mas se arrependendo e pedindo perdão. A palavra, meus irmãos, de Cristo, ela se refere que o perdão, meus irmãos, de Deus, ele é infinito. Mas Deus, ele atenta para o íntimo, profundo e escondido do coração. Deus conhece quem usa de engano com Ele e Deus conhece quem é sincero com Ele. Ninguém engana a Deus. Queres, meus irmãos, receber a maior honra celestial? Dispense toda a honra terrena. Dispense toda a honra humana. Toda a honraria dos homens que sejam dispensadas. Mas o nome do Pai vai ser glorificado pela sua vida. Amém, queridos irmãos? Era para ser somente uma oração, mas Deus deu esta palavra, meus irmãos. Deus trouxe essa palavra para nós. A gente só ia orar aqui. Louvado seja Deus, mas Deus trouxe esta palavra. Por isso vamos guardar esta palavra na tábua do nosso coração e levá-la, meus irmãos, para o nosso dia a dia. Louvado seja Deus. Oremos agora neste momento, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Grandioso Deus e maravilhoso Pai. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra instantânea, meu Deus, e revelada. Pai, que o Senhor trouxe aqui, meu Pai, de última hora. Bem conhecemos e sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus, meu Pai, que opera maravilhosamente no meio do seu povo. Conhecemos, meu Pai, que através desta palavra, meu Pai, o Senhor mostra a grandeza do seu poder, dizendo, ó Deus querido, que a última palavra, ela vem do Senhor, Deus querido e amado. Deus, e todas as sentenças, meu Pai, que estavam escritas aqui, ó Pai, nesta palavra, que foram pregadas aqui, meu Pai, nesta palavra, Deus querido e Deus amado, que elas venham descer, ó Deus querido, sobre a vida destas pessoas, que elas venham descer, meu Pai, sobre a vida, meu Pai, destas pessoas. Sentença, meu Pai, de cura, sentença, meu Pai, de restauração, decreto, meu Deus, de milagre, decreto, meu Deus, de maravilha, decreto, meu Pai, de restauração, decreto, meu Pai, de cura. Pai, que seja decretado agora na vida desta pessoa que está presa na cadeira de roda, que ela venha levantar agora da cadeira de roda, que desça, meu Pai, um decreto para esta pessoa que está desempregada. Pai, que até hoje, meu Deus, até hoje, Senhor Jesus Cristo, às 5 da tarde, que ela, meu Pai, receba, meu Pai, uma ligação que venha alegrar o coração desta pessoa. Meu Deus, esta pessoa que se encontra na UTI, que se encontra, Deus querido, acamada, que se encontra, meu Pai, em coma, em estado grave, em estado crítico, que os médicos despacharam, meu Pai, disseram, não tem mais jeito, só Deus pode fazer alguma coisa.
Aí está a maravilha. Meu Deus, eita glória. Entregaram nas mãos do Senhor, ó Deus querido, os médicos auxiliares. Entregaram agora na mão dos médicos e do Senhor dos senhores. Por isso vai operando agora, Deus querido, operando nestas vidas. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, meu Pai, quem é que pode impedir? Senhor, aquele que estava estéril, aquela que era estéril vai dar à luz. Meu Deus e meu Pai, aquele, meu Pai, que estava, ó Pai querido, sendo vitimado de Satanás com vícios e enfermidades, vai ser liberto e curado agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido e Deus amado, esta oração repercutirá, ó Pai querido, no coração das pessoas, porque o Senhor mostrará a tua grandeza, a tua glória, meu Pai, a tua majestade, a tua honra, descendo, ó Pai querido, neste lar, nesta casa e nesta família. Não vai haver separação, não vai haver divisão, não vai haver, meu Pai, mais conflito, porque o Senhor é Deus que opera, Pai querido e Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor. Visita a nação de Israel, ó Pai querido, com a tua vara, Papai querido e Deus amado, mas contra todos os opressores do teu povo, contra, Deus querido, todos aqueles que oprimem o teu povo, para que o teu nome seja exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.